Eu queria, senhor presidente, senhoras e senhores deputados, nesse momento, voltar a um tema, antes de falar a posição do PSOL, que é o tema que nós vamos nos debruçar nos próximos anos, que foi uma reivindicação de todo o povo brasileiro que considera que a política é uma atividade suja, e considera, e com muita razão, pelos maus exemplos que nós vemos diuturnamente, de que o parlamento em particular, e mesmo os governantes, estão com um desgaste muito grande, mas não se faz reforma política. E como membro da Comissão Especial da Reforma Política eu quero dizer que o que eu assisti nessa casa foi, na verdade, uma demonstração de que este Congresso não corta na própria carne. Todo mundo defende a reforma política. A maioria, no começo, defendeu o fim do financiamento privado de campanha. Mas, na hora H, todo mundo não queria fazer a reforma política, a começar pelo financiamento público exclusivo e o fim e a criminalização do financiamento privado. Então, eu queria dizer aos que nos ouvem e veem pela TV Câmara nesse momento, que nós não só defendemos o financiamento público e o fim do financiamento empresarial, como nós praticamos coerentemente o fim do financiamento empresarial. Os deputados do PSOL, não receberam dinheiro de empresas. Ou seja, não tem poder econômico que influa nos nossos mandatos. Não haverá lobistas nos nossos gabinetes para pressionar por votações. E essa vergonha precisa acabar. Precisa dizer para a sociedade claramente, vai vir o movimento das ruas, não só o movimento contra a corrupção, mas o movimento político pela reforma agrária, pela reforma política, para que a gente tenha de verdade uma reforma. E para que nós possamos sim dizer que as condições eleitorais foram igualitárias. Desde tempo de TV, passando pela questão econômica, a incidência de empresas sobre o processo eleitoral, está aí a crise da Petrobras, entende? Para mostrar que as grandes empreiteiras continuaram sendo as maiores doadoras e elas estão em todas as denúncias que vão ser feitas, inclusive pelos delatores do caso Petrobras. São as mesmas que doaram para o PT, para o PSDB, para o PMDB, para a candidata Marina também. É Odebrecht, é OAS, é Camargo Correia, é não sei o quê. São as mesmas e elas continuam, porque não existe a criminalização do corruptor no nosso país. Então, o fim do financiamento empresarial é a medida mais transformadora que pode se fazer em nome de uma reforma política de verdade no nosso país. Por isso, senhor presidente, que para o PSOL definir um segundo turno, e o segundo turno pode-se pensar que é o menos pior que você deve escolher, já que é o primeiro turno, você escolheu o seu programa, o seu projeto, a sua proposta, aquela que tem identidade e referência, o segundo turno é o menos pior. O nosso partido certamente vai ter uma posição bastante clara, não haverá nenhuma condescendência com a visão privatista, de violência, de concessão a preconceitos, a lógica do embate ruralista com a candidatura Aécio Neves, isso eu tenho certeza. Mas nós fomos oposição programática aqui nessa casa, ao governo atual, ao governo Dilma, ao governo que fez a privatização do petróleo em Libra, ao que privatizou também aeroportos e portos, mas que pelo menos em várias áreas você tem uma área de melhor contato, seja na questão dos direitos civis, seja na questão dos direitos humanos. Então é bem provável que a nossa candidata e o PSOL libere os seus militantes, porque sobre o eleitorado ninguém tem o dom de influir. O eleitorado é livre para decidir, inclusive o eleitorado que votou
no Partido Socialismo e Liberdade, na nossa candidata Luciana Genro. Mas nós vamos observar as propostas, nós temos uma proposta de plataforma política para apresentar de mudança. Os candidatos que se manifestem em relação a ela. Por isso, senhor presidente, o PSOL é um partido que vai continuar nessa casa, independente de quem foi para o segundo turno, vencer as eleições com a política atual do governo Dilma ou com o eventual governo de Aécio Neves, a nossa oposição continuará sendo programática e ideológica a esse modelo que está aí, que é excludente, a esse modelo que concentra a renda, a terra, riqueza e poder, esse modelo que evita a participação social e popular, esse modelo que tem, e esses governos que têm medo das ruas, da pressão social de baixo para cima. Por isso nós vamos continuar tendo um projeto para o Brasil nesse momento. Essa é a posição do nosso partido e eu queria, finalizando, agradecer mais uma vez a todos os eleitores e ao trabalho generoso, voluntário e consciente de todos aqueles que irradiaram as propostas do Partido Socialismo e Liberdade, aqueles que apoiaram as candidaturas do PSOL a deputado, a senador, a governador e a presidência da República, e mostrar que sim, no Brasil tem propostas diferentes da proposta neoliberal na economia, da proposta que representa retrocesso nos direitos civis, nos direitos humanos, na proposta que nós vamos apresentar. Isso